Amores, seguinte, hoje a gente vai falar sobre os diferentes tipos de rochas. Esse é um conteúdo do capítulo 2. Por quê? Eu escolhi essa parte do conteúdo porque é a parte que a gente menos trabalhou em sala. Então é importante que vocês tenham mais orientação, mais ferramentas para estudar e revisar, tudo bem? Lembrando que já é um conteúdo de revisão essa aula, porque é um conteúdo que a gente trabalhou até antes de entrar de férias, beleza? Eu vou mudar aqui para os slides para a gente poder conversar um pouquinho. Qualquer dúvida, vocês anotem no caderno para a gente poder conversar e partilhar, tanto nos períodos que eu tiver online no Classroom, quanto no nosso plantão ao vivo, na nossa aula ao vivo, tá? E façam as anotações das informações mais importantes que vocês considerarem, beleza? Vamos lá, então, tá? Deixa eu fechar aqui. Muito bem, diferentes tipos de rochas. As rochas podem ser definidas como a massa, deixa eu abrir aqui para ficar melhor, né, gente? É toda a massa ou minerais que entram na constituição da crosta terrestre. E aí a gente tem a classificação delas em dois tipos básicos. Elas podem ser homogêneas, ou seja, formadas por um único tipo de mineral, ou heterogêneas, formadas por vários tipos de minerais. E aqui eu coloquei um exemplo para cada uma delas, tá? Os três tipos de rochas que a gente trabalha no livro, que a gente conversa bastante sobre elas, são as rochas magmáticas ou ígneas, as sedimentares e as metamórficas. As rochas magmáticas são formadas a partir da erupção vulcânica e do magma. A rocha sedimentar é formada a partir de sedimentos que vão sendo colocados um sobre o outro pela ação das chuvas e pela ação do vento. E as metamórficas, elas são as duas anteriores transformadas, ou seja, essas rochas aqui, ó, passaram por pressões de temperatura muito extremas e se transformaram numa rocha diferente do que era anteriormente. Tudo bem? Bom, as ígneas, então, ou as magmáticas, como eu falei, são formadas a partir do magma. E elas podem ser plutônicas, que são rochas em áreas profundas, ou vulcânicas, que são aquelas que se derramam quando a gente vê erupção, tá? Que normalmente a gente vê em filme e coisas desse tipo, tá bom? Aí a gente tem a diferença básica entre elas, tá? As plutônicas normalmente elas são mais grosseiras, elas visualmente são mais tortas, enquanto que as vulcânicas são muito finas, como se fosse uma superfície bem lisa. Tudo bem? Bom, as plutônicas têm aqui, ó, algumas características. Textura, os minerais são bem cristalizados, a gente consegue ver eles quase transparentes. Não tem cavidades, é extremamente fechadinho os minerais que formam uma rocha bem sólida, tá? E tendem a exibir formas arredondadas quando a gente modifica elas. Quando elas sofrem ação do vento, por exemplo, elas acabam ficando em formatos mais arredondados. E não apresentam fósseis, não dá para encontrar fósseis nesse tipo de rocha, tá? As rochas plutônicas têm alguns exemplos para vocês. O granito é muito usado, os outros talvez vocês conheçam menos, tá? Então fica aí como curiosidade. As rochas vulcânicas, pessoal, elas têm também algumas características específicas, como textura fina, a presença inclusive de cavidades, não é uma rocha muito sólida, são pouco cristalinas, normalmente elas são bem embaçadas, elas têm uma característica de não apresentar também fósseis. A gente não encontra a formação de fósseis em nenhum tipo de rocha magmática, tá? As rochas vulcânicas, elas podem ser, por exemplo, o basalto, o traquito e o riolito. O basalto é o mais comum da gente utilizar. Talvez seja o nome que vocês conheçam mais, ou mais fácil de gravar também, tá? Bem, a principal característica, então, como eu falei, é a característica da textura. Se a gente olhar aqui, a gente consegue perceber como elas são bem diferentes entre si, tá? Visualmente a gente consegue perceber. Rochas sedimentares. Bem, essa aqui é que a gente fala mais. Elas praticamente são formadas a partir de um período específico que a gente chama de Cenozoico, tá? Que foi um período específico durante as eras geológicas. Elas têm uma característica de ter linhas, de serem formadas a partir de sedimentos que ficam um em cima do outro. Elas podem ser, normalmente, formadas a partir de rochas pré-existentes, tá? Aqui tem algumas formas delas se constituírem, mas a gente não vai usar muito. A mais comum aqui
a erosão do solo, que vocês devem até ter ouvido falar em geografia, o transporte desses sedimentos, por exemplo, pelo vento, ou a sedimentação, que é quando um sedimento cai em cima do outro, quando um pozinho, um mineralzinho vai caindo um sobre o outro, tá? São os três que a gente mais vai utilizar. Bem, quais são as características? Podem conter fósseis. Essas estratificações, essa palavra aqui, ó, tem a ver com as linhas que eu já comentei. Elas aparecem em linhas, então elas têm estratos que a gente fala. Esses estratos, galera, identificam a idade da rocha. Cada extrato é de uma idade, ou seria de um período, então a gente consegue identificar, inclusive, o tempo que essa rocha tem, tá? Elas podem conter fósseis, aliás, é onde a gente encontra a maior quantidade de fósseis, tá? Elas podem ser permeáveis, ou seja, elas permitem a passagem de fluidos, como, por exemplo, a água, tá? E são porosas, não são rochas sólidas, são rochas facilmente quebradas, justamente porque elas têm espaços nelas que são chamadas de poros, por isso porosidade. E é onde a gente encontra a fonte de água, de gás e do petróleo. Então, esses três itens são formados nas rochas sedimentares. Vale lembrar que o gás e o petróleo, por exemplo, podem ser formados a partir dos próprios fósseis, o que explica por que a gente encontra nessas rochas, tá? Bem, aqui, como eu disse, é a estratificação. Se vocês olharem essa imagem, dá para ver uma série de linhas que vão formando essas rochas. Então, fica fácil de identificar uma rocha sedimentar a partir dessa característica, tá? Bem, então essa eu acho que é a rocha mais simples da gente conhecer. E por fim, as rochas metamórficas. A característica é que elas são formadas a partir da variação de calor, de pressão, de fluidos, tá? E as metamórficas são sempre derivadas das sedimentares e das magmáticas e modificam-se a partir dessas condições que estão aqui destacadas. E aí elas vão formar vários tipos de rochas diferentes. Elas podem ser formadas a partir de rochas pré-existentes ou formadas a partir de áreas da crosta terrestre que sofrem com temperatura. Quando eu tenho uma mudança muito brusca de temperatura numa região muito grande, eu posso formar uma rocha metamórfica naquele pedaço, certo? Bem, as características: textura grossa, minerais cristalizados, a gente consegue ver eles transparentes quando a gente aumenta essa rocha, relevos sem simetria, completamente disformes. A sedimentar ela é bonitinha, é uma linha em cima da outra, enquanto que nessa daqui não. Essa a gente encontra deformidades quando elas se formam, tá? E elas não apresentam fósseis e nem poros. Diferente da sedimentar, essa é uma rocha bem compactada, bem firme, e a gente não vai encontrar espaços entre elas, que é o que a gente chama de poros, beleza? Bem, a principal característica, então, são essas dobras, esses dobramentos que não têm simetria nenhuma. É uma forma de identificar a olho nu que tipo de rocha que a gente está observando. E os exemplos? Esses daqui são bem comuns, a grande maioria, como a ardósia, para usar pisos, o mármore, o gneiss, o quartzo, né, ou as variações deles e assim por diante. Essas satinhas estão mostrando que, dependendo da temperatura que eu submeter uma rocha, ela vai mudando de um para o outro. Então, o mármore é derivado do xisto, o xisto é derivado da ardósia, a ardósia é derivada do gneiss e assim por diante. Por isso, dessas setinhas, beleza? Galera, essa é uma revisão bem rápida desse conteúdo. Qualquer dúvida, eu peço que vocês anotem para a gente ir tirando as dúvidas, beleza? Beijo!